Ele comprou um carro aqui, fez o contrato com a Unidas, mas como a Localiza fundiu com a Unidas, a responsabilidade é solidária nesse caso, né? Para os ativos e para os passivos. Então ele comprou o carro. Quando ele foi vender o carro agora, apareceu uma adulteração no chassi. Parece recorrente, mas carro é o que dá mais problema aqui na Patrulha do Consumidor. E quando você compra um carro, passa alguns anos com ele e descobre que esse carro tem um defeito, um vício, e que você não consegue responder. De quem é a responsabilidade? Esse é o caso do Saturnino. Ele comprou um carro aqui na Unidas, olha. Unidas é uma locadora, né? Tá aqui o termo de garantia do veículo. Inclusive, o próprio termo de garantia diz que o veículo, né, tem garantia de 90 dias e que, no caso do comprador descobrir alguma coisa no carro, um vício no veículo, que ele deve procurar a vendedora. E foi isso que você fez. Exatamente. Como é que você descobriu que o carro tinha um defeito, né, um vício, que ele tinha um problema na numeração do chassi? Eu fui vender esse carro no shopping Osasco e aí o vendedor foi fazer um laudo cautelar. Esse laudo que a gente tem aqui em mãos. Nesse laudo cautelar, o veículo foi reprovado, como vocês podem ver. E o que é mais grave, diz aqui que o chassi está adulterado. Então, olha, observação, gravação do chassi com indícios de adulteração. Chassi, reparo de corte e solda em torno do chassi. Bom, vocês estão vendo aí imagens que o William, nosso câmera, fez. Existe realmente um problema. Aí você procurou a Unidas. Procurei a Unidas, eles falaram que não tinha nada para fazer a meu respeito. Você, inclusive, fez uma reclamação no site Reclame Aqui. No Reclame Aqui. Olha o que diz a reclamação. Quem fez foi a sua esposa. Ela diz o seguinte: eu e meu esposo compramos um veículo na antiga Unidas, da Eliseu de Almeida. A gerente Priscila que vendeu um Ford Ka. Por imagens, inclusive, vocês tinham visto pelo site, correto? Isso, por fotos. Por foto. Sua foto no celular dela. Ah, no celular dela. Bom, aí vocês quando pegaram o carro já tinha alguns problemas. Já tinha um problema sério, que ela falou que o carro estava impecável, perfeito. Quando eu fui ver, que eu assinei o contrato, fui ver no outro dia, o carro não era nada daquilo que ela falou. Já tinha problemas. Tinha muitos problemas. Aí você reclamou no Procon, eles resolveram os problemas. Aí resolveu o problema da mídia. A mídia do veículo estava com problema. Né? Mas depois vocês descobriram agora recentemente que o carro estava adulterado. Isso foi em que mês? Foi o mês passado, dia 11 de novembro. Aí fizeram a reclamação, tá aqui a resposta. Olá, Gislaine, que é a esposa do Saturnino. Boa tarde, espero que esteja bem. A Localiza se preocupa com a satisfação dos seus clientes e trabalha buscando melhoria contínua dos processos de atendimento. Recebemos sua reclamação, após a avaliação do caso, identificamos que se trata de uma venda realizada em 14/2/2019, onde é importante reforçar que a companhia entregou o veículo dentro dos padrões para uso, sem nenhum apontamento. Reforçamos também que o veículo esteve coberto pela garantia de 90 dias, conforme o Código de Defesa do Consumidor, e hoje não há mais vigência. Compreendemos esses episódios que geraram aborrecimentos, porém, levando em consideração todas as informações mencionadas acima, não temos ação sobre o caso. Atenciosamente, Thaís Paulino. Bom, a situação é a seguinte, gente, não é bem assim. Inclusive no contrato que a gente tem aqui, que o Saturnino firmou com a Localiza, tem uma cláusula que diz exatamente o seguinte: caso o comprador verifique a existência de eventual vício ou defeito no veículo, deverá informá-lo à vendedora e entregar o veículo para fins de reparo. Eles não aceitaram. Não quiseram resolver o problema. Não quiseram resolver o problema do carro. Inclusive, eu levei o carro lá, assim que eu descobri, entendeu? Eles não quis resolver. Eles dizem ainda que esse contrato está amparado no Código de Defesa do Consumidor.
Senão, vejamos, a vendedora responsabiliza-se por eventual vício ou defeito do veículo nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Deixa eu, segura aqui para mim, mostrar o que a lei diz em relação a isso. Da decadência e da prescrição. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias se tratando de fornecimento de serviço ou de produtos duráveis, que é o veículo, tá certo? Agora olha o que diz logo na frente. Tratando-se de vício oculto, ou seja, um defeito escondido, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito. Ou seja, o Saturnino só tomou conhecimento do defeito quando foi vender o veículo. E o que é pior, ele trabalha com esse veículo, né, com o aplicativo. Se ele for parado na rua, como é que ele vai explicar esse chassi, né, com indícios de adulteração? Como é que você vai explicar isso? Inclusive eu tenho colegas, sargento da Polícia Militar, ele falou, você deu sorte, Saturnino, se tivesse parado você no comando, você ia preso com esse carro. Já que ele tentou de todas as formas, inclusive com resposta, né, negativa do conserto por escrito por parte da locadora, vamos até lá para resolver o problema? Vamos lá. Nós estamos chegando agora na Eliseu de Almeida, aonde fica o estabelecimento hoje Localiza, porque foi feita uma fusão, né, e a Localiza fundiu com a Unidas. Vamos lá, deixa ele colocar o carro aqui, dá licença. Conversar com alguém responsável ali. Foi aqui que você esteve e ninguém conseguiu dar solução para o teu problema. Tá ligado. Boa tarde. Tudo bem? Dá licença. Obrigado. Como é a sua graça? Renata. Renata, nós estamos com um problema aqui com o Saturnino. É importante dizer que o problema não é nem com a Localiza, é com a Unidas, tá? Só que como houve uma fusão, então quem assume tem responsabilidade em relação ao passivo e o ativo, Perfeito. tá? Ele comprou esse carro aqui, tá ali fora, aquele Ford Ka, e o carro tem um vício, tem um problema no chassi do veículo. Vou passar aqui para ver como que a gente pode solucionar da melhor maneira. Tá bom. Vocês querem um café, uma água? Não, muito obrigado, viu? Tudo bem? Você é o? Douglas. Tudo bem, Douglas? Foi com ele que você falou? Não? Douglas, nós temos um caso aqui que não é da Localiza, tá? É da época da Unidas. Ele comprou um carro aqui, fez o contrato com a Unidas, mas como a Localiza fundiu com a Unidas, a responsabilidade é solidária nesse caso, né? Para os ativos e para os passivos. Então ele comprou o carro. Quando ele foi vender o carro agora, apareceu uma adulteração no chassi. Na época que ele comprou, foi feito só um laudo de vistoria simples, né? Pode sim, pode ser. Aqui. Aí, quando ele foi agora vender o carro, apareceu uma adulteração no chassi. E aí se recusaram a fazer a compra do veículo. Ele procurou a empresa aqui, tentou de todas as formas resolver o problema, não conseguiu. Só que a questão não é nem troca do carro, como ele disse, olha, eu queria trocar o carro. Não, a questão não é essa, a questão é solucionar o problema. Então nós vamos deixar o carro aqui para que vocês façam, junto à Polícia Científica e ao Departamento de Trânsito, a regularização do chassi do veículo para que ele possa vender o carro. E como funciona? Se teve um laudo ECB feito, tá? A gente vai ter que acionar a empresa que fez o laudo ECB, porque eles respondem civil e criminalmente. Mas deixa eu te falar, o primeiro laudo que foi feito foi o simples. Não, independente de qual laudo seja, tanto cautelar quanto o ECB. Quem fez responde civil e criminalmente. Vamos ter O que laudo ver. ECB só faz empresas credenciadas pelo Detran. Se eles errarem, eles vão ter que arcar com esse custo, entendeu? Então a gente vai acionar eles. Claro, vocês estão cobertos de razão. Se erraram no laudo, se no laudo não apontaram o problema, e se você quiser dar uma olhadinha no carro, eu vou te mostrar o chassi para você. Vamos mostrar lá para ele. De fato, o vistoriador tem toda a razão quando diz que não pode aprovar um carro nessas condições. Aqui, ó. Inclusive, estava pintado. Eles limparam a com massa. pintura. Aí os técnicos limpou, tirou tudo. Ó, Isso estava pintado, né? pintadinho, bonitinho. E eles que limparam aí porque eles acharam que existia uma possível adulteração. Eles teve que fazer tudo isso aí para
para verificar a adulteração do carro. Como volta a insistir, o problema não é da Localiza, é da Unidas. Claro. Só que como houve tem uma problema, fusão... traz pra gente, a gente vai procurar a solução aqui. E até no contrato que ele te- firmou naquela época diz o seguinte, ó, caso o comprador verifique a existência de eventual vício ou defeito no veículo, deverá informar a vendedora e entregar o veículo para fins de reparo. Foi isso que a gente está fazendo. O que vocês colocaram no contrato na época, que era a Localiza, é o que está sendo feito agora. Ou seja, ele está cumprindo o que tem que ser feito. Eu sou novo aqui na loja, tá? Não tô sabendo do seu caso, mas eu vou levar para o pessoal, tá bom? Obrigado. Trabalho isso faz, viu? Obrigado. Viu? Então é isso. Você quer tirar cópia desses documentos? Tá? Eu vou fazer um scanner ali dos documentos e vou mandar para eles. Eles vão ter que acionar as empresas que fizeram o laudo, né? Então, esses daí os documentos para tirar cópia. Deixa eu ver. É isso que você precisa aí, é isso. Era bom você tirar as coisas do carro todas? Já tirei. Tá, já tirou? Deixa eu só tirar a cópia ali, tá bom? Que aí você vai deixar o carro aí e nós vamos voltar depois para mostrar o que aconteceu em relação a esse veículo. Então, essa reportagem tem o seguinte objetivo, gente. É de orientar você o que você deve fazer quando acontecer uma situação como essa, né? Como bem colocou o Douglas, que é o gerente aqui, quem fez o primeiro laudo deveria ter verificado esse problema. Não verificou, a responsabilidade é da empresa que vendeu, ou seja, da agência de automóveis, aqui no caso é uma locadora, e por ser uma locadora, a frota é própria, eles não são nem obrigados, de acordo com a legislação, a emitir nota fiscal, e sim só um recibo de compra e venda, porque era frota própria da empresa e tem responsabilidade. Essa responsabilidade se perdura por um tempo que for. Como eu mostrei para vocês, a lei é clara, né? A partir do conhecimento do defeito, do vício, passa a valer a garantia. Só para conhecimento de vocês, para que possam entender o que está acontecendo. Quando ele levou o carro para fazer a vistoria cautelar, eles notaram aqui uma saliência. Tá vendo aqui uma saliência? Então, para que eles tivessem certeza de que esse pedaço do chassi não tenha sido soldado, eles fizeram o quê? Eles rasparam, tá aqui inclusive a imagem da tinta, né? Rasparam aqui e verificaram que existia uma solda. Então, dá para ver aqui? Dá para mostrar, William? Uma solda aqui. Isso significa que o veículo pode ter tido essa parte do chassi cortado e tenha sido soldado isso. Para a gente saber exatamente o que aconteceu, é só conversar com o fabricante. O fabricante tem numeração em várias outras partes do veículo e vai confrontar a numeração desse chassi com as outras partes e vai dizer para a gente se o carro, né, é o original ou se ele foi montado, porque pode ter acontecido um acidente e aí o que acontece quando há um acidente? Deu perda do carro, recorta o pedaço do chassi e aproveita no outro. Às vezes trocam de um para outro para garantir a vida. Quem fez isso? A gente não sabe. Ninguém está aqui fazendo acusação absolutamente nenhuma a ninguém. O que a gente quer aqui é o seguinte, que a empresa leve esse carro ao Instituto de Criminalística, que seja feito um laudo, que esse laudo seja encaminhado para o Departamento de Trânsito e que seja regularizada a situação do veículo. Se eles não conseguirem resolver, então ele tem direito à troca ou à devolução da quantia paga monetariamente atualizada. Tá certo? Por enquanto, vamos aguardar o Douglas, que foi tirar a cópia dos documentos, para que a empresa possa solucionar o problema. Vamos aguardar. Bom, gente, já foi feita a vistoria no carro, eles receberam o veículo. Quero aproveitar o ensejo e dar parabéns ao Douglas aqui, o gerente. Foi muito prestativo, diferente do outro. Como era o nome do outro? Matheus, que mandou ele procurar os direitos dele junto com a empresa, passou o telefone e não ajudou em absolutamente nada. Douglas fez tudo o que podia, recebeu o carro, vão tomar as devidas providências para resolver o problema e depois voltam
para dizer o que aconteceu e nós voltamos para dar satisfação para você. Importante é que você saiba que se você compra um produto, mesmo depois que terminou a garantia, ele tem um vício, um defeito escondido, chamado pela lei de vício oculto, o Código de Defesa do Consumidor chama de vício oculto. O Código Civil chama de vício redibitório. Não importa a situação, você tem direito em relação àquele bem e você tem que buscar seus direitos como aconteceu, né, aqui nessa reportagem, tá certo? Parabéns pela tua atitude. Nós voltamos para resolver aí, para mostrar o que aconteceu. Tá bom assim provisoriamente? Tá bom. Estando bom para ambas as partes, pelo menos provisoriamente, Celso Russomano, a Patrulha do Consumidor.